Hoje, para a gente poder comemorar aí o dia de conscientização do autismo, eu trouxe uma pessoa mega especial, querida, top, que é a Tiara. A Tiara, ela é psicóloga infantil de adolescentes e ela veio contar, tirar algumas dúvidas pra gente sobre o autismo. Você aí que trabalha nas escolas, dando aula ou na coordenação pedagógica e está identificando alguns traços de autismo ou não sabe como identificar, assiste esse vídeo. Antes disso, aproveita, curte, compartilha e já segue a Tiara lá nas redes sociais dela também, tá? Vou deixar o link dela aqui. Bom, quero agradecer. Pedi. Bom, eu quero agradecer o convite da querida Vanessa. O transtorno do espectro autista, ele atinge muito mais crianças e famílias do que a gente imagina. Acreditamos que ainda isso esteja muito dentro das casas. Por isso que é o número crescente de diagnósticos de autismo. Até então nós tínhamos todas as questões de deficiência ou algum tipo de transtorno ligados à saúde mental como algo de preconceito, algo feio, algo que não poderia ser exibido para a sociedade. E hoje a gente vem desconstruindo todos esses fatores aí históricos e sociais, porque nós somos seres humanos e todos nós precisamos ser tratados com dignidade. Temos características diversas. Temos características diversas. O mesmo medicamento para dor de cabeça que dá certo para você, não dá certo para mim, não dá certo para você. Então nós somos, ao mesmo tempo, coletividade, mas ao mesmo tempo únicos na forma de expressar essa existência. E o autismo não é diferente disso. E o autismo, a gente usa isso um termo mais socialmente aceito, né? O termo científico dele é o transtorno do espectro autista e que vai de modalidades a leve a grave, certo? Então, os casos mais leves muitas vezes expressado de uma forma como se a pessoa fosse aquela mais tímida, que faz amizades com muita dificuldade, quando consegue fazer e manter uma amizade, e alguns comportamentos que tidos como repetitivos. Entendi. Naquela rotina da pessoa, da criança. A primeira coisa que eu quero saber é qual seria, de forma resumida, a definição do transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, ele vai trazer prejuízos em 3 áreas principais, que é a área da comunicação, da interação, né, e do comportamento, certo? E ele é visível a partir dos 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque é aquela fase em que a criança, ela sai daquele mundinho, ela começa a desenvolver a sua fala e ela começa a se expressar melhor com o mundo. Então é aquela fase em que a criança começa a brincar mais, faz de conta, estabelece mais vínculos afetivos com coleguinhas, com os seus pares e com os seus pais e famílias de uma forma geral. E também é o momento em que a criança ela começa a entender e introjetar algumas regras sociais. Isso é o diferencial, porque a outra criança com o transtorno do espectro autista, ela não desenvolve dessa forma. Então aí fica um alerta para os pais, né, que com certeza vão assistir, os próprios educadores, professores e coordenação de uma forma geral, esses sinais. Entendi. Então, ver a criança que não estabelece contato visual, tem a fala dificultada, não é questão de atraso na fala, tá? Ela realmente não se expressa verbalmente. Não quer dizer que a criança necessariamente, porque apresentou esses sintomas, seja autista. Mas Exato. é um indicativo. É um indicativo e aí o diagnóstico é feito pelo pediatra ou neuropediatra da criança, da qual, com algumas perguntas, ele tem um indício de que aquela criança pode estar desenvolvendo ou não o transtorno. Entendi. E no caso dos jovens, adolescentes, a gente já sabe, por exemplo, que os casos mais perceptíveis, mais graves do autismo, a gente tem uma característica da criança, do adolescente, Sim. mais expressiva. A gente consegue identificar com mais facilidade. Sim. O pai e a mãe certamente já teve o diagnóstico, então vai encaminhar seus filhos para os locais apropriados.
e de tratamento, de acompanhamento, de acolhimento. E no caso que a gente, por exemplo, nas escolas, nos cursos livres, escolas profissionalizantes, escolas regulares, em que eu identifico alguma coisa diferente. Como é que eu faço para identificar alguma coisa um pouquinho diferente daquele aluno em sala de aula? Então, aí você está falando então daqueles casos mais leves. Isso, né? isso mesmo. Os casos mais leves muitas vezes passam por aquele aluno que é mais tímido, que diante de uma apresentação não consegue, simplesmente bloqueia, né? Uma apresentação para a sala, para a turma. É aquele aluno que é tido como excêntrico, mas na verdade pode ser que não tenha nada de excêntrico, exista realmente um transtorno ali. E quando os professores e equipe pedagógica, coordenadores, identificam algo recorrente e persistente, é muito interessante e justo, né? Para cumprir mesmo com a missão de educação, seja ele profissionalizante ou regular, enfim, faculdade, que chame essa família para conversar, né? E nós temos várias formas de abordar a família. E a melhor forma é a forma mais empática, é a forma onde você quer buscar informações para ver se aquilo que você está observando no dia a dia de sala de aula bate, né? Um dado com o outro, e assim você, enquanto equipe escolar, se sente mais seguro e mais amparado para sugerir que seja feita uma avaliação neurológica nessa pessoa. E no caso assim, por exemplo, eu tenho em sala de aula, eu identifiquei o aluno, ele tem um traço muito leve de autismo, talvez tenha sido comunicado. De que forma que eu, como professor ou coordenador, posso lidar com esse aluno, como eu posso me comportar com ele, para que ele se sinta mais à vontade. No caso, ele tem um traço muito leve, mas ele tem condição de participar, fazer um curso, ele tem condição de interagir tranquilamente na sociedade. Como que eu posso lidar com esse aluno? Assim, bater um papo, de que forma que eu posso abordar? A pergunta seria essa. O que eu posso, de antemão, assegurar para você e para vocês todos que estão assistindo, é que o profissional de educação, ele precisa de informação. Ele precisa estar muito bem informado sobre o que é aquilo possivelmente que ele esteja vendo. Porque a partir disso, quando a gente está bem informado, a gente consegue lidar com ferramentas mais apropriadas para aquelas situações. E outra coisa é respeitar aquele indivíduo na forma como ele se expressa. Porque quando eu compreendo o que está acontecendo, eu entendo e aceito como ele age no mundo, eu também crio ferramentas de maior acesso a ele. E eu diminuo bastante também o preconceito. O preconceito, né? Que é o grande certeza. Desafio hoje para as famílias que têm filhos com autismo. Com autismo, com qualquer outro tipo de transtorno. O preconceito, Vanessa, na nossa sociedade, qualquer preconceito é cruel, né? Mas quando você liga esse preconceito às crianças, e aí esses pré-adolescentes de cursos técnicos, ele fica ainda mais dolorido de aceitar. Porque ele ainda está criando um nível de compreensão, está formando personalidade. Sim, sim. E por isso que eu convido todos os professores que estiver assistindo, né, esse nosso bate-papo, que se informem, procurem capacitações em relação a isso. Hoje nós temos vários cursos. Tem a neuropsicopedagogia, tem a própria psicopedagogia, que dá um amparo interessante para que a gente possa realmente fazer educação. E a gente vê como que esse meio de Instagram, Facebook, todas as redes sociais são importantes e precisam fazer jus, né, a essas informações para que a gente realmente construa uma sociedade um pouco mais justa. Com certeza. Tiara, muito obrigada. Você, professor, coordenador, escola, que precisa se capacitar, conhecer mais, né, os diversos transtornos que afetam a aprendizagem, que afetam o desenvolvimento, e precisa conhecer de uma forma profunda, vai lá no Instagram. Qual é o seu Instagram? Tiara Faepsi. Tiara Faepsi. Se inscreve, manda um recadinho para ela, que ela faz treinamentos, faz capacitações também, e ela vai ajudar a sua escola a ter um desenvolvimento melhor, tornar a sociedade mais justa, criar uma equidade nas relações e a gente exercer a nossa missão do processo ensino-aprendizagem.
Tiara, muito obrigada. Deus abençoe você. Estou à disposição. Tá? Em breve, gente, muitas parcerias super legais com essa Opa, Top, que tá? Só maravilha! aguarda, tá chegando, viu? Obrigada. Pessoal, se você gostou, curta, compartilhe, comenta aqui qual tem sido o seu desafio hoje em relação ao aprendizado dos alunos. Você tem casos assim aí na escola, não sabe como lidar? O que mais você gostaria de aprender em relação à parte psicológica do ensino-aprendizagem? Marca, coloca aqui, escreve aqui nos nossos comentários e marca aquela pessoa que precisa ver isso, aquele professor. Espero que a gente possa ajudar você cada dia mais a lidar com seus alunos e crescer aí profissionalmente também. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo! Obrigada! Foi. Oi.